já deve ter escutado, lido, ou até mesmo numa propaganda, uma frase chamada ser ou não ser, eis a questão. Pois bem, essa importante fala pertence à obra, a tragédia Hamlet, escrita por William Shakespeare, que junto com Miguel de Cervantes, são referências importantíssimas das mudanças literárias no início da Idade Moderna. Quando pensamos na Itália, nos lembramos de Dante Alighieri. Quando pensamos em Portugal, nos lembramos de Luís Vaz de Camões. E quando pensamos na Espanha, está ele lá, Miguel de Cervantes, adorado até os dias de hoje na Espanha e em todo o mundo. Ele viveu entre 1547 e 1616, foi escritor, dramaturgo e poeta espanhol. Autor de Dom Quixote, uma obra-prima da literatura universal, e foi considerado o precursor do realismo na Espanha. Miguel de Cervantes foi filho do cirurgião Rodrigo e Leonor de Cortinas e tinha 6 irmãos. Estudou em Madrid e em 1563 a família foi morar em Sevilha, onde estudou gramática e latim com padres jesuítas. Nessa época, ele conheceu o teatro de Lope de la Rueda, de quem recebeu influência. Miguel de Cervantes, ele teve uma vida um tanto conturbada. Ele, em 1571, ele combateu na Batalha de Lepanto, o que lhe custou a perda dos movimentos da mão esquerda. Foi mantido refém em Argel após ser capturado no caminho de Nápoles a Castela. E viveu em Lisboa 2 anos de sua vida, entre 1581 e 1583. Foi preso em 1597, depois de ficar sem dinheiro da arrecadação, em virtude da quebra do banco em que o depositava. Na prisão, ele começa a escrever a sua obra-prima, o romance Dom Quixote, cuja primeira parte foi publicada em 1605 e a segunda em 1615. Em 1605 foi publicada a primeira parte do livro Dom Quixote, que teve aceitação imediata e 6 edições no mesmo ano do lançamento. A obra Dom Quixote teve um sucesso tão grande que em 1515 Cervantes publica a segunda parte de Dom Quixote. A obra foi difundida em toda a parte, até se tornar o mais lido romance em todo o mundo por crianças e adultos. A obra original, Dom Quixote, onde tem as 2 partes, ela tem mais de 600 páginas e várias adaptações para a literatura infanto-juvenil e também em história em quadrinhos, para que crianças e adolescentes leiam esta obra. O Cervantes, ao criar o romance Dom Quixote de la Mancha, ele vale-se da paródia, criando uma narrativa na qual o protagonista, cujo nome dá o título ao livro, Dom Quixote, perde a razão depois de se entreter em leituras de novelas de cavalaria, o que o leva a se investir da imagem do cavaleiro andante. Então ele começa a ler aquelas novelas de cavalaria e ele se envolve de uma forma que ele se acha o próprio cavaleiro andante. Essa questão da paródia, né, que o Cervantes ele se vale da paródia para criar essa narrativa, é bom a gente se ligar que esse conceito de paródia é uma das intertextualidades e que está presente muito na prova de linguagens
na qual a prova de literatura está incluída no Enem. Então é bom a gente se ligar nisso. Paródia, intertextualidade, Dom Quixote de La Mancha. Bom, então ele se veste dessa figura do cavaleiro andante, né? Porque ele fica tão enlouquecido ao ler essas novelas de cavalaria. E nós estamos falando de um período onde as novelas de cavalaria fizeram muito sucesso, né? E cada vez mais ele começa a misturar o real, o conflito entre real e imaginário. E esse conflito entre real e imaginário que passa pela cabeça de Dom Quixote, ele começa a determinar a vida dele. E ele começa a pautar, onde o Cervantes ele pauta a existência do protagonista que vive essa vida entre o real e o ideal, entre o real e o imaginário. E o cavaleiro andante, ele vem sempre acompanhado do Sancho Panza, tá? Então, o Sancho Panza é o companheiro de Dom Quixote de La Mancha. Ao escrever a obra, o Cervantes, ele pretendia, na época, ridicularizar os livros de cavalaria que gozavam de imensa popularidade naquela época. A obra impressiona por sua feição realista. A ação principal do romance gira em torno de 3 incursões feitas pelo protagonista por terras da Mancha, de Aragão e de Catalunha. O personagem Dom Quixote é um pequeno fidalgo castelhano que perdeu a razão pela leitura assídua dos romances de cavalaria e pretendia imitar seus heróis prediletos. Então ele se envolve numa série de aventuras. Na primeira série de suas aventuras imaginárias, Dom Quixote fez-se armar cavaleiro pelo proprietário de um albergue e leva consigo seu escudeiro, o pobre camponês Sancho Panza, que se deixara atrair pelas miragens do cavaleiro andante. Embora se desenvolva em torno do real e do imaginário, o livro possui episódios em que os dois planos se confundem e em que o imaginário se torna a própria realidade. Esse choque, essa ilusão, esse choque entre a ilusão de Quixote e a realidade produz um efeito de humor na obra, que fica mais intenso à medida que se sucedem os fracassos do protagonista. No entanto, o humor não é apenas um meio de suscitar o riso. Confere visibilidade a um tempo em declínio, em face de outro que se afirma, isto é, nós estamos nesse período em que a Idade Média está cedendo espaço à Idade Moderna, certo? E ela surge nesse período e faz um grande sucesso. O que se segue durante esse romance é uma série de aventuras, não como aquelas dos heróis da cavalaria, mas aventuras que levam Quixote a tropeçar nos próprios delírios e sofrer os revés de uma existência em estado contínuo de ilusão. Uma das cenas mais protagonizadas de Dom Quixote de La Mancha é o episódio dos moinhos de vento. Bom, para o nosso cavaleiro andante, os moinhos de vento se transformaram em gigantes cruéis que ele precisava combater. Daí o que acontece? O cavaleiro andante se joga contra esses moinhos, gritando: "Não fujam, criaturas vis e covardes, que um cavaleiro sozinho é quem os ataca." Só que a pá de um dos moinhos derruba o ousado cavaleiro. E ele acaba caindo no chão todo estatelado. Lembrando o seguinte, pela própria imagem da figura do nosso cavaleiro andante,
Dom Quixote já era um fidalgo com uma idade bem avançada. Daí o que acontece? O nosso ilustre herói está ferido, está atelado no chão. Daí o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, lhe pergunta como é que ele não viu que estava atacando apenas moinhos de ventos e não gigantes. Dom Quixote fica furioso e manda Sancho Panza se calar, explicando que as coisas da guerra, mais que as outras, estão sujeitas a mudanças contínuas. Na verdade, ele explica para o seu ignorante escudeiro que, de repente, os gigantes transformaram-se em moinhos de vento, justamente para não lhe roubar a glória da vitória. Então, desde então, essa cena da luta contra os moinhos de vento, ela tornou-se, em todas as línguas ocidentais, o paradigma da luta inútil. Ou seja, não importa ao protagonista, entretanto, que ela se apresenta inútil, se a entende como necessária para o seu desejo e, portanto, necessária para o mundo. Não é fácil dar um resumo sobre essa obra que tem centenas de capítulos e mais de 600 páginas, mas ela narra as aventuras e desventuras de Dom Quixote, um homem de meia idade, que resolveu se tornar cavaleiro andante depois de ler muitos romances de cavalaria. Ele resolve providenciar um cavalo e uma armadura e resolve sair para lutar, para provar seu amor por Dulcinea de Toboso, uma mulher imaginária na cabeça enlouquecida de Dom Quixote, que os familiares até pensam que ele ficou louco, ele é até dado como louco. Ele consegue também o fiel escudeiro Sancho Panza, um homem um tanto assim humilde e ingênuo, que achou que acompanhar esse cavaleiro andante, entre aspas, seria recompensado. Então, o Quixote mistura fantasia e realidade, se comportando como se estivesse em um romance de cavalaria, onde ele transforma obstáculos banais, como moinhos de vento, em gigantes. O que acontece? Ao longo da história, ele é derrotado e espancado inúmeras vezes, porque ele sai brigando com todo mundo. Então, são vários os episódios que acontecem que ele acaba levando umas porradas. E ele passa a ser batizado do Cavaleiro da Triste Figura, ou Cavaleiro da Fraca Figura. Bom, mas ele acaba se recuperando das porradas que ele leva e insiste nos seus objetivos. Ele só volta para casa quando é vencido em batalha por outro cavaleiro e forçado a abandonar a cavalaria. Então, longe da estrada, ele acaba ficando doente e morrendo. Nos seus momentos finais, ele recupera a sua consciência, né, todas as loucuras que ele fez, e pede perdão aos seus amigos e familiares. Inclusive, na Espanha, tamanha foi a importância dessa obra, né, Dom Quixote, na Praça da Espanha, em Madrid, tem uma obra, né, de Dom Quixote e Sancho Panza. Também foi adaptado, logicamente, para o cinema, essa grande obra da literatura universal. William Shakespeare é considerado um dos mais importantes dramaturgos e escritores de todos os tempos. Seus textos são obras de arte e permanecem vivos e atuais, retratados frequentemente no cinema, no teatro, na televisão e na literatura. Vamos saber um pouquinho desse contexto histórico. A Inglaterra se tornou palco de importantes produções teatrais durante o Renascimento. Nesse período, o teatro se desenvolveu no país. Então, o chamado período elisabetano na Inglaterra é o que compreende o reinado da Rainha Elizabeth I, que foi de 1558 a 1603.
considerada a era de ouro da história inglesa. É o auge do renascimento naquele país, com os maiores destaques para a literatura e a poesia. No reinado da Rainha Elizabeth I, a Inglaterra conseguiu assumir o posto de potência mundial, já que a Espanha, que mantinha o cargo, entre aspas, estava em decadência. O comércio inglês se impôs e se expandiu pelo mundo, preparando as condições favoráveis à prosperidade econômica e ao progresso da burguesia. Era um momento de rápida transformação em todos os setores da sociedade. O comércio marítimo influenciava a moda, o transporte com o uso das carruagens, a arquitetura, os costumes, como por exemplo o uso de garfos trazido da Itália e o tabaco trazido da Índia e da América. Esse foi o momento no qual o teatro elisabetano cresceu e autores como Shakespeare escreveram peças que rompiam com o estilo com o que a Inglaterra estava acostumada. A reforma protestante e o humanismo introduziram novos elementos nas representações. Foi através de grupos de atores mambenes, como na comédia dell'arte, que surgiu o profissionalismo teatral. Elizabeth I deu proteção ao teatro da época, pois seu gosto pelos espetáculos populares conseguiu contrabalançar as tendências puritanas do rei. Bailados, mágicas, representações cênicas de todo tipo eram apresentadas por onde quer que a rainha fosse. Entre os principais motivos que fazem as comédias de William Shakespeare ser notáveis é a presença do viés crítico, o engano, a quebra momentânea de hierarquia entre as camadas sociais e o disfarce, entre outras características que estão presentes em obras dele, como A Megera Domada, de 1592, e Muito Barulho por Nada, de 1598 a 1599. Tais procedimentos também acontecem em outras comédias do dramaturgo, como Sonho de uma Noite de Verão, 1595-1596. Inclusive, A Megera Domada, como tem ali a imagem, uma adaptação para literatura de cordel. Então, existem várias adaptações, né, em história em quadrinhos, para literatura infanto-juvenil, enfim. O William Shakespeare, ele está vivo e muito presente no cinema, no teatro e nas várias adaptações da literatura universal. Todo mundo sabe a história de Romeu e Julieta, uma das tragédias mais importantes de Shakespeare. Romeu e Julieta foi escrita entre 1595 e 1596. E essa clássica peça atravessou gerações e gerações e tornou-se uma obra-prima da literatura ocidental. Ela se passa em Verona, interior da Itália, e tem como protagonistas os apaixonados Romeu Montague e Julieta Capuleto. Verona é o palco do conflito histórico entre duas famílias tradicionais, os Montague e os Capuletos. Por um infortúnio do destino, Romeu, filho único da família Montague, e Julieta, filha única da família Capuleto, conhecem-se durante um baile de máscaras e se apaixonam perdidamente. Romeu já estava enamorado de Rosalina quando conheceu a filha da família rival. Encantado pela moça, ele desmanchou o compromisso que tinha com Rosalina e fez de tudo para ficar com a sua alma gêmea. Julieta também tinha planos futuros com
Paris, um rapaz de nome em Verona. No entanto, abandona todos os desejos da família para seguir o coração. A passagem mais lembrada da peça é a cena 2 do ato 2, em que Romeu vai até o Jardim dos Capuletos e fala com a sua amada que se encontra na sacada do seu quarto. Juntos, Romeu e Julieta vivem um amor proibido, condenado pela família de ambos. Casam-se às escondidas. A celebração é realizada pelo Frei Lourenço, um confidente de Romeu. Por uma briga que acaba gerando a morte de Teobaldo, que é primo da Julieta, e Mercúrio, que é amigo de Romeu, o príncipe de Verona resolve exilar Romeu. Desesperada com a partida do amado, Julieta pede auxílio ao frade franciscano que realizou o casamento deles. A ideia do frade é que Julieta tome uma poção que faça com que ela pareça morta. Então ela dorme e Romeu, ao receber a notícia da suposta morte da mulher, entra em desespero e compra uma substância para provocar a sua própria morte. Ao encontrar Julieta desacordada na cripta dos Capuleto, crê na morte da amada e toma o veneno que havia trazido. Julieta, ao acordar, descobre que o amado está morto e com um punhal também acaba com a própria vida. A história do amor é trágica e o único consolo que resta ao leitor é saber que, após as catástrofes, mortes dos protagonistas, as famílias Montecchio e Capuleto decidem fazer um acordo de paz. Hamlet é outra importante tragédia de William Shakespeare, que é a pauta de vários vestibulares, inclusive do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma das leituras obrigatórias. Ela foi escrita entre 1599 e 1601. Hamlet, ele é o príncipe da Dinamarca que perde o seu pai, o rei. Quando seu pai morre, o seu tio Cláudio assume o trono no lugar do irmão, porque ele se casa com a cunhada, a Gertrudes. Só que o fantasma do rei começa a aparecer no palácio. E o Marcelo e o Bernardo são oficiais que enxergam o fantasma do rei ali. Então, o que acontece? Ele, inclusive, aparece com a mesma armadura que usou no combate com o rei da Noruega. O rei que foi morto. Na verdade, ele chega porque ele quer chegar no seu filho, no Hamlet, para dizer para o filho, para ele vingar a sua morte. Porque ele foi morto pelo irmão Cláudio, pelo ambicioso irmão Cláudio, que mata o irmão envenenado, né? Então ele pede que o Hamlet o vingue. Então toda a tragédia, ela fica entre a angústia de Hamlet em relação ao juramento que fez ao próprio pai e a razão da existência. Então, numa dessas frases célebres de Hamlet tem tem ou não ser, eis a questão. Então, isso é uma das frases famosas que tem na peça. Bom, o Hamlet, ele fica muito incomodado, porque 30 dias após a morte do pai, a sua mãe casa com o seu tio.
Então, ele usa uma das frases que é fragilidade, teu nome é mulher, porque ele fica assim indignado, como é que ela acaba se casando com o próprio cunhado depois de um mês da morte do marido, né? Então, esses soldados que enxergam o fantasma, esses oficiais, desculpa, que enxergam o fantasma do rei, comunicam o Horácio, que é muito amigo do Hamlet, que o fantasma do rei estava aparecendo. O Horácio duvida, então eles pedem para que o Horácio vá ficar de guarda junto com eles para enxergar a imagem do rei, do fantasma. Bom, daí o Horácio acredita nos dois oficiais, no Marcelo e no Bernardo, e fala para Hamlet e pede para o Hamlet ficar de vigília para enxergar o fantasma do pai. E o fantasma do pai se identifica com o espírito do rei e fala com Hamlet quando lá ele fica. E uma das frases célebres, né, que é dita sobre a obra é que diz assim, ó, algo de podre no estado da Dinamarca. Então, essa frase, ela é dita por Marcelo, que é um dos oficiais, e ele está alertando que alguma coisa de podre, ou seja, de muito ruim aconteceu. E o que aconteceu? Ele foi morto pelo irmão com uma picada por uma serpente, tá? A serpente que tirou a vida do seu pai. Então ele faz a alusão de uma serpente que tirou a vida dele, e que essa serpente que tirou a vida dele agora está com a sua coroa. Então, com isso ele está dizendo que quem o matou foi o seu irmão Cláudio. Então, o fantasma relata que foi morto pelo irmão. E ele relata: teu tio entrou furtivamente trazendo num frasco suco da ébona maldita e derramou no pavilhão de meus ouvidos a essência morfética, que é inimiga mortal do sangue humano. Então ele foi envenenado pelo irmão. Ele pede para o Hamlet não condenar a mãe dele, mas sim se vingar do tio. Bom, então uma das outras frases que é dita também ao falar a Horácio Marcelo, ele pede que ele não estranhe suas atitudes. Por quê? O Hamlet, para se vingar do tio, ele começa a lançar estratégias e ele se finge de louco. Ele quer se passar por louco. Então ele diz outra frase muito marcante da obra, que é: há mais coisas no céu e na terra do que sonha a tua vã filosofia. E daí ele se finge de louco e a peça vai rolando. A peça do Hamlet é a peça mais extensa escrita por William Shakespeare. E ele começa a se fingir de louco ao ponto do rei se dirigir à rainha Gertrudes, né? E ao Polônio, que é o seu fiel, enfim, que trabalha com a família há muito tempo, o Polônio. E ele diz que o Hamlet enlouqueceu. E a rainha acredita que a morte do pai, né, e o apressado matrimônio dela fez com que Hamlet tivesse perturbado, né, tivesse enlouquecido. Mas o Hamlet, ele acaba se apaixonando pela Ofélia, que é a filha do Polônio, e eles acabam achando que ele está enlouquecido por não ter o amor correspondido por Ofélia, né?
O Polônio é um lorde camarista, o braço direito da família. Porque, enfim, o Polônio, né, e o próprio irmão da Ofélia, eles na verdade, eles têm medo que a Ofélia se envolva com o príncipe da Dinamarca. Então, aconselho ela a manter uma distância do Hamlet. Então, eles acham, de repente, que ele enlouqueceu por causa disso. Bom, daí a história vai acontecendo. E uma das estratégias que o Hamlet utiliza para ver se foi útil, vem um grupo de teatro e ele pede para esse grupo de teatro encenar uma peça, né? Então, e ele fala exatamente o que deve constar nessa peça. E o roteiro dessa peça lembra a forma com que o rei foi morto, né? E enquanto a peça está rolando, ele pede para o Horácio, que é seu amigo, observar o rei durante a cena que narra a morte de seu pai. Então, uma das cenas é a narração da morte do pai, que é morto envenenado, né, com uma gota no ouvido pelo seu irmão. Bom, o rei fica transtornado, se levanta, né, de uma forma destemperada, porque ele tá vendo ali a cena que ele fez com o próprio irmão. Daí ele se desespera, ele fica transtornado, ele reza, pede desculpa e assim por diante. E assim a peça segue, né? Então, e ele acaba, durante a peça de teatro, ele começa a ver formas de se vingar, de matar enfim, o tio dele, né? Bom, daí o que acontece? Durante a obra, ele acaba duelando, né? Ele acaba tendo um duelo Ele acaba tendo um duelo, e nesse duelo, o rei coloca uma taça envenenada e fere a ponta da lança desse duelo do Hamlet, né? Que o Hamlet ele acaba duelando com o irmão da Ofélia, né? Ele acaba duelando com Laertes, né? Que é filho de Polônio, que é o Lorde Camarista, irmão da Ofélia. E nesse plano, a ponta da lança está envenenada. E durante essa disputa, a rainha acaba tomando a taça de vinho envenenada que seria para Hamlet. E Hamlet, percebendo, acaba obrigando o rei a beber até a taça envenenada e o fere com a ponta da lança envenenada. Só que nesse duelo todo, Laerte morre, né? E Hamlet também, porque eles acabam se ferindo, né? E Horácio quer beber a taça envenenada, mas Hamlet, para contar sua história, pede que Horácio não faça isso e pede para ele ficar vivo para contar sua história. Essa animação onde tem uma caveira é a parte que o Hamlet encontra. Ele vai num cemitério e ele encontra a caveira de um dos bobos da corte, tá? Que morreu. Então, essa é uma parte da peça bem importante, bem famosa, tanto que muitas fotos e imagens de Hamlet tem ele segurando a cabeça da coveira, que é o crânio do bobo da corte chamado Iorico. Bom,
E aí é um pouco da peça. E por que essa imagem do Rei Leão? Porque existe um paralelo entre o filme Rei Leão e a peça Hamlet, tá? O Rei Leão, ele traz como enredo o assassinato do rei por seu irmão, o banimento do príncipe após a morte do pai, a perseguição do tio, que também deseja assassinar o sobrinho e legítimo herdeiro do trono, e o pedido de vingança ao filho feito pelo rei morto em visita ao mundo dos vivos. Então, nesse desenho animado, a dúvida sobre assumir ou não o trono depois da morte do pai é um dos conflitos internos de Simba, filho de Mufasa, o rei morto. Conflitos que em Hamlet também estão presentes em várias maneiras, como na conhecida fala ser ou não ser, eis a questão. Então, agora que vocês têm um pouco do resumo do Hamlet, vejam o filme Rei Leão, como vocês vão ver a semelhança que tem entre essas obras. E eu termino essa videoaula com uma dica da Mafalda para vocês, porque ela sabe tudo.